Imagine o instante silencioso em que um homem entra em sua presença e, sem entender porquê, sente que algo dentro dele se reorganiza. Não são as palavras, não é a aparência, mas uma vibração sutil que o atravessa, como se sua alma reconhecesse uma verdade antiga. E nesse momento ele sabe: você não é apenas mais uma mulher em sua vida, você é o reflexo de um chamado profundo, a escolha que transcende a lógica e toca o que Jung chamaria de o arquétipo do reencontro. Você já sentiu que, por mais que se esforce, certos homens parecem não perceber sua essência? Como se olhassem, mas não enxergassem? Essa é a ferida da invisibilidade. A dor de se oferecer inteira e ainda assim sentir-se descartável. Mas existe um segredo vibracional que não se explica pela razão. Quando sua energia feminina se alinha ao seu próprio campo sagrado, o ego masculino não tem como resistir. Ele sente, ele reconhece, ele é magnetizado. Na visão junguiana, todo encontro de almas é também um processo de individuação. O homem não busca apenas uma parceira. Ele busca inconscientemente a ânima perdida, a parte esquecida de si mesmo que só pode ser revelada no espelho da mulher consciente. E é nesse ponto que você deixa de ser apenas alguém em sua vida e se torna um portal, um espaço vibracional onde ele finalmente encontra a si mesmo. Não há fórmulas prontas para esse despertar, porque não se trata de manipulação, mas de alquimia. Você não o convence com argumentos, você o transforma com sua presença. É o silêncio que magnetiza, a frequência que guia, a consciência que irradia. E nesse instante, ele sente o que talvez nunca tenha sentido antes: o desejo inexplicável de permanecer, não porque precisa, mas porque sua alma encontrou repouso. E agora eu lhe pergunto: o que acontece quando você desperta essa força interior e passa a habitar o seu próprio campo de amor consciente? Algo dentro dele muda para sempre. Ele sabe, ainda que não consiga traduzir em palavras, você não é qualquer mulher. Você é a escolha da alma dele. Há momentos na vida em que nos perguntamos: por que sempre atraio homens que não conseguem me ver de verdade? Essa repetição não é acaso, mas expressão do inconsciente, da sombra que insiste em se manifestar até que seja integrada. Jung nos ensinou que o que não é consciente retorna como destino. E assim, nos vemos presas em ciclos de dor, acreditando que o problema está apenas no outro, quando na verdade, o espelho aponta para nós mesmas. A sombra, em sua linguagem silenciosa, não castiga nem pune, apenas revela. Cada ausência de atenção, cada abandono, cada silêncio que nos machuca, é também uma convocação para olhar onde nossa própria essência foi deixada de lado. Aquilo que negamos em nós, o mundo nos mostra através de relações que parecem não nos reconhecer. O ego feminino, quando ferido, tenta compensar. Doa demais, se molda, busca aprovação, como se o amor fosse conquistado pela exaustão de se oferecer sem limites. Mas esse padrão não atrai o vínculo sagrado que desejamos. Apenas reforça a invisibilidade. É preciso perceber: o que você projeta de carência, ele devolve em distância. Quando você começa a trazer consciência para essa dinâmica, algo muda. O vazio deixa de ser um castigo e se torna um convite para reintegrar sua energia. A sombra não é inimiga, é guardiã de um poder oculto que você esqueceu de acessar. Ao invés de lutar contra ela, abrace-a como parte essencial do seu processo de individuação. E é nesse ponto que a jornada começa. Não na tentativa de mudar o outro, mas no ato sutil de voltar-se para dentro. Porque quando você ilumina a própria sombra, o campo vibracional em torno de você se transforma. E esse é o instante em que os homens percebem, ainda que não saibam explicar, que algo em você é diferente. 2. O chamado da ânima. Dentro do inconsciente masculino habita uma figura poderosa: a ânima. Ela é o arquétipo da mulher interior, a guardiã de sua sensibilidade e intuição. Mas para o homem moderno, muitas vezes desconectado de si,
essa ânima permanece adormecida. E é justamente no encontro com uma mulher que vive sua energia feminina autêntica que essa dimensão desperta. Quando você encarna essa frequência, não precisa de estratégias superficiais para ser lembrada. Sua simples presença evoca nele um reconhecimento profundo. É como se a alma dissesse: aqui está a parte que você buscava sem saber. Ele não se apaixona apenas pelo que você faz, mas pelo que você desperta nele. Esse despertar, porém, não acontece quando a mulher age a partir da necessidade ou do medo de perder. A ânima não se revela na manipulação, mas na autenticidade. Quanto mais você tenta forçar, mais o ego masculino se defende. Mas quando você se ancora em sua essência, algo nele cede, como se um véu fosse retirado diante de seus olhos. Nesse espaço, surge o vínculo invisível. Não é físico, não é racional. É um campo vibracional que conecta duas almas em ressonância. Ele pode não entender, mas sente. E quando sente, algo dentro dele começa a se transformar. Essa é a alquimia relacional, onde o amor não é um jogo de poder, mas um portal de consciência. Assim, a mulher que reconhece seu papel de ânima torna-se inesquecível, não porque tenta, mas porque simplesmente é. E nesse ser, ela abre no homem a possibilidade de encontrar não apenas uma parceira, mas a si mesmo. 3. A alquimia do campo vibracional. A ciência moderna, através da física quântica e da epigenética, começa a confirmar aquilo que a espiritualidade sempre soube. Vivemos dentro de campos vibracionais que moldam nossa realidade. Bruce Lipton nos lembra que nossas emoções e crenças alteram até mesmo a expressão de nossos genes. E, do ponto de vista junguiano, cada campo emocional é também um arquétipo vivo que influencia nossas escolhas e encontros. Quando você se conecta a um campo de carência, inevitavelmente atrai relações que refletem falta e abandono. Mas quando você começa a vibrar em presença, amor próprio e consciência, seu campo magnético muda. É nesse ponto que homens diferentes aparecem, não por acaso, mas por sincronicidade. O homem sente esse campo antes mesmo de racionalizar. Sua intuição capta o que sua mente ainda não traduz. É a ressonância afetiva que o atrai. Ele não é fisgado por técnicas, mas por vibração. Quanto mais alinhada você está com sua essência, mais natural se torna o magnetismo que exerce sobre ele. Essa alquimia não pode ser forjada. Ela nasce da reconciliação com você mesma, do reencontro com seu corpo, sua sensibilidade, sua espiritualidade. É um estado de ser, não uma máscara a ser usada. E justamente por isso, quando você o acessa, o ego masculino reconhece. Essa mulher não é como as outras. Ela porta uma frequência rara. E quando o raro se manifesta, a mente se curva diante da alma. Ele pode tentar resistir, mas dentro dele já foi tocado por uma experiência que não pode esquecer. O campo vibracional que você sustenta é o verdadeiro segredo da atração consciente. 4. O silêncio que magnetiza. Vivemos em uma cultura onde falar, explicar e justificar se tornou uma compulsão. Mas na dança sutil entre homem e mulher, é muitas vezes o silêncio que carrega a maior força. Jung dizia que aquilo que não pode ser dito deve ser simbolizado. E é justamente no espaço do não dito que a alma encontra reconhecimento. O silêncio feminino não é ausência, mas presença expandida. É quando você não tenta convencer, não implora, não discute para ser validada. Você simplesmente é em sua inteireza. E é nesse estado que o homem sente algo maior do que palavras podem expressar. Esse silêncio magnetiza porque abre espaço para o inconsciente masculino projetar, imaginar, se confrontar. Ele entra em contato com algo que o escapa, e isso o instiga. Você se torna o mistério, não por esconder, mas por ser tão plena que não precisa provar. Muitos homens se afastam do excesso de cobrança ou da tentativa de controle, porque isso ativa sua sombra de aprisionamento.
Mas quando encontram uma mulher que se ancora em silêncio consciente, sentem liberdade e atração ao mesmo tempo. É paradoxal. Quanto menos você tenta, mais ele se aproxima. Esse é o segredo das mulheres que marcam. Elas não precisam falar alto, porque sua energia já diz tudo. O silêncio se torna um campo sagrado, um espaço de magnetismo que revela o invisível e desperta o desejo que não se explica. 5. O portal do amor consciente. No final de toda essa jornada, compreendemos que o amor verdadeiro não é sobre conquistar, mas sobre revelar. Não se trata de convencer um homem a escolher você, mas de abrir um portal vibracional onde ele naturalmente reconhece que já está escolhido em nível de alma. Esse portal só se manifesta quando a mulher retorna a si mesma. Quando abraça sua sombra, ativa sua energia feminina e sustenta sua presença em autenticidade. É então que o homem sente algo diferente. Não uma pressão, mas um chamado sutil que toca sua essência. Nesse espaço, o vínculo não é apenas afetivo, mas espiritual. A relação se torna um lugar de crescimento mútuo, onde a mulher se torna espelho e o homem, aprendiz. Ambos deixam de representar papéis sociais e começam a viver o encontro das almas. O amor consciente é, portanto, a mais alta forma de alquimia. A fusão entre dois seres que permanecem livres, mas escolhem se unir. Não há medo, não há jogo, há entrega. E essa entrega só é possível porque você já não busca preencher um vazio, mas compartilhar a plenitude que encontrou em si mesma. E é aí que ele percebe, sem que você precise dizer uma palavra. Você não é qualquer mulher. Você é a manifestação viva da ânima que ele sempre buscou. Você é, finalmente, a escolha da alma dele. Ao longo desta jornada, você pôde sentir que nada do que viveu em seus relacionamentos foi em vão. Cada dor, cada silêncio, cada ausência teve o papel de revelar partes suas que ainda aguardavam ser reconhecidas. Assim como Jung nos ensinou, aquilo que rejeitamos em nós mesmos se manifesta fora de nós até que finalmente possamos acolher. Agora, você compreende que não se trata de mudar o outro, mas de retornar à sua própria inteireza. O homem que cruza o seu caminho não aparece por acaso. Ele responde, ainda que inconscientemente, ao campo vibracional que você sustenta. Quando sua energia feminina se expande em autenticidade, você não precisa correr atrás, nem implorar por presença. Sua simples frequência já é um chamado. E é nesse chamado que ele reconhece algo raro, algo que não encontra em qualquer lugar, a lembrança de sua própria alma. Este é o verdadeiro segredo da conexão. Não manipular, não conquistar, mas habitar sua essência com tanta plenitude que se torna impossível não ser percebida. O silêncio, a sombra integrada, a ânima viva em sua presença. Tudo isso cria um espaço sagrado onde o amor consciente floresce. Nesse espaço, você não é mais apenas alguém em sua vida, mas a ponte para que ele se descubra inteiro. Então, deixe que essa mensagem ecoe dentro de você. Quando você desperta para a sua verdadeira natureza, o mundo desperta junto. E o homem que estiver pronto para caminhar ao seu lado não verá apenas uma mulher. Verá a escolha de alma que sua vida sempre buscou. A pergunta que fica é: você já está pronta para ser essa presença inesquecível? Se este conteúdo tocou algo profundo em você, compartilhe essa reflexão nos comentários. Curta, inscreva-se e divida este vídeo com outras mulheres que, como você, estão despertando para a sua sabedoria feminina. Juntas, criamos um círculo de consciência, um espaço vibracional onde cada uma pode lembrar que não nasceu para ser esquecida, mas para ser eternamente reconhecida.